Boa noite, igreja. Graça e paz. Quero fazer uma pergunta para você. Já fazem 3 domingos, três domingos que eu não faço perguntas para você aqui, então hoje quero fazer uma pergunta para você. Qual o seu maior problema? Qual o seu maior problema? Faltou dedo na mão? É um só, escolha um. Eu tenho, de certa forma, até andado preocupado com, aspas aqui, com um mantra que às vezes eu tenho mantra porque várias vezes eu já tenho ouvido as pessoas dizerem. E talvez brincando, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente começa a repetir muito como brincadeira, porque às vezes acaba que isso se torna uma prática na nossa vida. Eu ouço as pessoas muitas vezes dizendo assim: a gente resolve na ceia. Tem ceia semana que vem, a gente pede perdão então, tá? Então, sabe, às vezes isso pode parecer uma brincadeira, mas às vezes alguns estão até alimentando de certa forma esse tipo de princípio do inferno nas suas vidas. Sabe aquela máxima que com frequência as pessoas afirmam, talvez você já tenha dito, ou você que é líder já tenha ouvido uma reclamação dessa, né? Às vezes você está sentado aí na sua cadeira e você ouve a palavra e você diz assim: caramba, a palavra hoje foi toda para mim. Eu acho que o meu líder da célula falou alguma coisa para o pastor. Eu lembrei que eu compartilhei com fulano e eu vi fulano conversando com o pastor, acho que ele falou alguma coisa para o pastor. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Primeiro que, se você, em algum momento da sua caminhada nesta comunidade, ou até fora daqui, já falou isso com uma conotação ruim, porque às vezes a gente fala, a palavra foi totalmente para mim, agradecendo, né, a Deus, ao Espírito Santo por falar conosco. Mas na maioria das vezes as pessoas ficam com uma pulguinha atrás da orelha, achando que realmente aquela palavra foi um recado do palco para ela. Eu diria que mesmo que você acreditasse nisso, ao invés de pensar negativamente, você deveria pensar positivamente da seguinte forma: que privilégio! No meio de tantas pessoas, Deus preparou uma palavra através do pastor hoje somente para mim. Somente para a minha vida. Mas, a despeito disso, eu quero pedir que você tenha um pouco de paciência comigo hoje, porque eu vou pregar para mim mesmo. Eu vou pregar para mim mesmo hoje, mas se você também perceber algo ao longo deste sermão, quero desde já agradecer a você por você não me deixar sozinho. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, do verso 18 ao verso 24. Romanos capítulo 7, do verso 18 ao verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje eu não coloquei para você no slide, que eu vou ler em 2 versões, a primeira na NVI e a segunda na Bíblia a Mensagem. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Essa é a versão da Bíblia NVI. Na versão da Bíblia Mensagem diz assim: pois sei que conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim
insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo e quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais, não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? Eu perguntei para você qual é o seu maior problema. E não é uma questão de retórica, não. De fato, eu sou o meu maior problema. Apóstolo Paulo, falando nesse capítulo, e olha que nós estamos falando de Paulo. E você pode ler depois o capítulo todo, mas eu queria focar nesses que eu li com você. E ele declara de uma forma tão clara a luta que ele estava vivendo, que ele vivia, que nós vivemos, para que possamos cada dia mais viver realmente aquilo que Deus tem para a nossa vida. O pecado tenta de todas as formas contra a nossa vida. Então não é realmente, como eu disse, uma questão de retórica, mas eu sou o meu maior problema. Sou uma pessoa mais complicada do que muitas vezes, aquelas que nós dizemos, aquelas que estão ao nosso redor, do que as pessoas podem perceber. Quando olhamos para nós mesmos, nós sabemos que nós somos a fonte dos nossos maiores dissabores e poucas vezes de boas alegrias. De boas alegrias. E eu quero com você ver algumas razões por que eu sou o meu maior problema. Algumas razões para esta afirmação. E esse texto nos traz alguns alertas, nos chama a atenção para algumas coisas que eu quero refletir com você e compartilhar com você. Algumas razões para essa afirmação de que eu sou o meu maior problema. Em primeiro lugar, vamos lá juntos? Porque embora salvo da condenação do pecado, ainda cometo terríveis transgressões. Embora tenha sido regenerado, ainda tenho um coração inclinado para o mal. Embora tenha sido regenerado, ainda tenho um coração inclinado para o mal. Meu coração cogita o que não é santo. Meus olhos veem o que não é puro e minhas mãos buscam o que não é reto. Paulo está dizendo que o mal que ele não quer fazer, quando ele vê, ele já fez. Minha língua, às vezes, ao invés de adorar, murmura. A minha boca, ao invés de expressar gratidão, expressa coisas que não agradam ao Senhor. Meus lábios se abrem para falar da criação de Deus. Muitas vezes da filha de Deus, do filho de Deus. Da criação perfeita, daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ao invés de abençoar, ao invés de trazer palavras de sabedoria, meus pés muitas vezes estão inclinados a andar por caminhos que não aqueles que Deus tem para a minha vida, não são os caminhos retos. E o apóstolo termina dizendo: miserável homem que sou. E aqui, irmãs, miserável homem é o ser, tá? Senão as irmãs vão achar que o pastor já disse que a palavra era só para ele, agora só está falando miserável homem que sou. Então, aquela cotovelada no irmão do lado, e presta atenção que hoje é para você. Mas aqui o apóstolo está falando, do homem, do ser humano.
essa inclinação. Embora salvo da condenação do pecado, ainda cometo terríveis transgressões. Segundo ponto, porque tenho a tendência de enxergar um cisco nos olhos do meu irmão e não ver uma tábua encravada nos meus próprios olhos. Sou complacente com os meus erros e implacável com as falhas do próximo. Estamos diante da mesa da ceia do Senhor. E é maravilhoso. É tremendo, faltam palavras para poder expressar o que é estar à mesa e mais do que isso. Realmente dar a esse momento, a esse tempo, o real significado, o real valor que essa mesa tem para as nossas vidas. Quando fazemos isso com a motivação correta, isso sem dúvida nenhuma é tremendo para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós temos visto ao longo das nossas reuniões, das nossas células, do nosso tempo junto, temos visto um fluir, um mover do Espírito Santo, algo que Deus já tem começado a fazer em nós e através de nós, mas muitas vezes ainda estamos trilhando por caminhos que não satisfazem ao Senhor e, por consequência, não nos levam a viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque ainda estamos permitindo certas coisas na nossa caminhada que nos distanciam do real propósito de Deus para a nossa vida. Segundo ponto, ele diz: porque tenho a tendência de enxergar um cisco nos olhos do meu irmão e não ver uma tábua encravada nos meus próprios olhos. Sou complacente com os meus erros, implacável com as falhas do meu próximo. Vejo as mínimas deficiências dos outros e não consigo diagnosticar pecados gritantes na minha vida. Atitudes que tenho muitas vezes, posicionamentos que tenho muitas vezes, ou falta de posicionamentos. Não olho para dentro de mim. Por isso que quando eu fiz a pergunta para você, qual o seu maior problema? Eu sou o meu maior problema. Eu sou o meu maior problema. Sou exigente com os outros, mas sou muito tolerante comigo. Sou complacente comigo, mas procuro olhar os mínimos detalhes do que os outros estão fazendo, de como os outros estão se comportando. Procuro olhar para mínimas coisas. Sou inflexível quando se trata de cobrar dos outros, mas extremamente complacente comigo mesmo. Condeno nos outros o que não tenho coragem de confrontar no meu próprio coração. Aponto nos outros o que não tenho coragem de colocar aqui para mim mesmo. Muitas vezes a gente brinca aqui, mas é sério quando a gente fala assim, para um casal. A gente fala isso muito na reunião de casais, né? Que muitas vezes a gente está dizendo assim, falando alguma coisa e a mulher cutuca o homem, ou o homem cutuca a mulher, quando nós deveríamos primeiro olhar para a nossa atitude, para o que nós estamos fazendo, como nós estamos contribuindo para que o outro cresça, para que o outro possa alcançar coisas maiores em Deus. Muitas vezes mostro no rosto uma máscara de piedade, quando na realidade, ao ela ser tirada, o que parece é hipocrisia total, e o apóstolo termina dizendo: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Em terceiro lugar, porque faço promessas a Deus e ao próximo, acerca daquilo que não tenho a disposição de cumprir. Não tenho a disposição de cumprir. Como sou pródigo em minhas promessas a Deus. Quantas vezes já fizemos promessas? Estamos chegando mais uma vez no tempo das promessas. Final de ano é o momento das promessas. Início de ano é o momento das promessas. Existe um período de 20 de dezembro até 20 de janeiro em que eu acho que é o tempo em que os anjos têm maior trabalho no céu.
Porque é o tempo que eles mais recebem promessas vindas da terra. Eu prometo que em 2020, eu prometo, e vai. Mulher, me manda mais uma folha aí que não deu aqui. E é promessa para tudo que é lado. Mas faço promessas a Deus e ao próximo acerca daquilo que não tenho disposição de cumprir. Digo que o amo, mas entristeço com os meus pecados. Prometo a Ele um relacionamento, uma sincera amizade, mas não faço o que Ele manda. Ostento a Ele minha inegociável fidelidade. Mas troco com frequência por um prato de prazeres efêmeros, passageiros. Faço estudos profundos sobre oração, mas meus joelhos não se dobram, não estou aqui nas reuniões de segunda-feira. E por aí vai. Ergo minha voz e digo que eu sou um discípulo de Cristo, eu sou embaixador dos céus. Mas quando Deus coloca pessoas diante de mim, eu não falo a elas do amor de Cristo. Eu não prego esse evangelho, me calo. Deixo de anunciar as boas novas do evangelho. Deixo de falar desse amor aos que perecem em seus pecados. Reconheço que sou mordomo das coisas que tenho recebido do Senhor, das coisas que estão em minhas mãos, mas nem sequer entrego a Ele com fidelidade dízimos e ofertas. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Em quarto lugar, porque minha vida nem sempre é avalista de minhas palavras. Porque minha vida nem sempre é avalista de minhas palavras. Minhas palavras são bonitas. São mais bonitas do que as minhas obras. Quarto, sou como aquela figueira que Jesus passou, cheia de folhas, repleta de folhas. Mas, o que não tinha nela? Frutos. Desprovida de frutos. Alardeio aos quatro cantos quando dou uma esmola, mas faço para que as pessoas vejam quão generoso eu sou. Olha como eu me importo com as pessoas, gosto de ser reconhecido pelos homens, gosto de receber aplausos. Gosto de receber aplausos mais do que agradar a Deus, que a palavra diz que tudo vê em secreto. Meus lábios proferem palavras bonitas para impressionar as pessoas que só veem minha aparência, mas escondo no meu coração cogitações perversas que afastariam de mim os mais achegados amigos. E o apóstolo termina dizendo: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Em quinto e último lugar, porque sou um ser contraditório, que acabo fazendo o que detesto e deixando de fazer o que aprovo. Sou um ser contraditório que acabo fazendo o que detesto e deixando de fazer o que aprovo. Meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É um laboratório que produz em larga escala o que traz desonra para Deus e ofensa para o próximo. Isso estava tão forte no coração do apóstolo, isso estava tão forte em Paulo, que ele precisou colocar isso para fora e escrever esse capítulo. E declarar esse capítulo. Talvez isso seja muito confrontador para você nessa noite, assim como foi para mim enquanto eu meditava. Assim como foi para mim enquanto eu meditava nessas palavras, e deixa eu ser bem sincero com você e correto na minha afirmação. Eu não queria ministrar essa palavra nessa noite. Porque ela, em primeiro lugar, cravou aqui em meu coração muitas verdades. Me trouxe muitas confrontações. Me chamou a atenção para
muitos posicionamentos e atitudes que eu devo ter, devo tomar, devo buscar. Mas nós somos muito melhores que Paulo, então essa palavra não é para mim. Mas nós somos muito melhores, e o que o pastor está falando hoje? Eu esperava algo que viesse transbordar do Espírito Santo, e eu pudesse dançar na presença do Senhor, e eu pudesse pular e gritar cheia. É cheia que vocês dizem, né? É isso, é? Mas quem grita isso é o Senhor, quando você põe a sua cara no pó e confessa os seus pecados e se arrepende daquilo que tem desagradado o seu coração, daquilo que tem desagradado o Pai. Eu sou um ser tão contraditório. Paulo está dizendo que o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero, esse pratico. Os meus lábios, na mesma medida que adoram a Deus com cânticos espirituais, são os mesmos lábios que ferem os irmãos, que ferem o próximo, que fere a esposa, que fere o esposo, que fere o filho, que fere o irmão com palavras grosseiras, no hall, no estacionamento. São os mesmos lábios que declararam: liberdade foi o seu presente para mim. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Ergo minha voz para dizer que sou pacificador, mas muitas vezes o que faço é semear contendas. É semear contendas entre os irmãos. O pecado que Deus mais abomina. Miserável homem que sou. Mas, ai pastor, que bom que tem um mas. Sabe por que tem um mas? Porque Deus não é eu nem você, graças a Deus. Porque se fosse um de nós, minha esperança não está em quem eu sou nem no que faço, mas na graça daquele que tudo fez por mim, morrendo na cruz em meu lugar para me dar a vida eterna. Aleluia! Miserável homem que sou, eu preciso da graça do Senhor desesperadamente. O que Paulo está dizendo é que, o apóstolo termina dizendo na Bíblia Mensagem, ele diz assim: já não aguento mais, não há ninguém que possa me ajudar. Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente. Mas sou puxado muitas vezes pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Nada, absolutamente nada, vai nos levar a viver uma vida além da normalidade, além da média, uma vida de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, transbordando no Senhor, que um relacionamento íntimo com Ele, vendo essa graça sendo derramada a cada dia sobre as nossas vidas. Porque tudo isso que eu relatei para você e esse capítulo, leia depois, reflita, tudo isso é o que muitas vezes nós passamos, é o que muitas vezes nós vivemos no nosso dia a dia. É a ofensa que você dirige a alguém, seja dentro de casa ou seja no seu trabalho. É a sua boca se abrindo para, ao invés de adorar ao Senhor, é falar mal contra a criação dele. É sua boca prometendo algo, fazendo promessas ao Senhor, mas não cumprindo no decorrer da sua caminhada. E eu vejo aqui que quando o apóstolo está escrevendo esse texto, eu creio que gritava dentro dele essa expressão: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Mas como eu disse, ele termina dizendo: a graça de Deus, a graça é a resposta para tudo isso que eu estou vivendo. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para não vivermos dessa forma, para não vivermos influenciados por esse pecado que quer nos dominar.
por esse pecado que quer nos tomar e nos afastar, nos tirar dos caminhos de retidão, do caminho de retidão que Deus tem proposto para a nossa vida, daquilo que Ele tem procurado fazer no nosso meio, na nossa família, na nossa célula. E por vezes situações são levantadas para nos tirar daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus está ali nos conduzindo, e as coisas estão acontecendo e Ele vai nos levar a um outro patamar, porque com Deus é sempre assim. Enquanto o diabo procura nos puxar, nos derrubar, nos pisar, fazer com que desistamos de viver para o Senhor e com o Senhor, o que Deus quer é nos elevar. O que Deus quer é nos levar para experimentar tudo aquilo que Ele tem prometido na Sua palavra para as nossas vidas. E muitas vezes temos trilhado caminhos como esses. Miserável homem que sou. Que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e ver que o preço foi pago no nosso lugar. E toda a acusação que havia contra a nossa vida foi cravada naquela cruz, e todos os nossos pecados foram perdoados. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Não ter domínio é uma coisa, mas influência, tentar oprimir, tentar trazer situação, ele vai tentar todos os dias. Todos os dias. Então, amado, o que eu quero deixar ao teu coração nessa noite é que esteja atento ao seu caminhar. Porque de uma coisa eu tenho certeza: o que Deus tem para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essa é a palavra do Senhor. Mas Satanás sabe que quando Deus encontra um homem e uma mulher com o coração quebrantado e contrito diante dele, coisas tremendas Deus faz com esse homem, com essa mulher. E porque Ele sabe disso, Ele continua dia após dia tentando contra as nossas vidas. Dia após dia trazendo situações no seu trabalho. Dia após dia trazendo questões à sua família. Dia após dia trazendo questões entre você e o seu líder de célula, entre você e o seu pastor, entre você e a sua família, entre você e as pessoas que estão mais próximas de você. Porque aqueles que você não conhece não vão trazer questões para a sua vida. Mas aqueles que Deus tem colocado próximo a você, para você caminhar, aqueles a quem você tem escolhido para caminhar junto, é contra esses, são nesses relacionamentos que Satanás sempre vai querer colocar o seu dedo, sempre colocar a sua questão. Esteja atento a isso, meu amado, minha amada. Esteja atento às mínimas questões. Paulo está dizendo: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Grita dentro de você, obedecer ao Senhor, e você acha que Satanás cruza os braços e diz: esse eu já perdi. Ele continua insistindo para te derrubar. Ele continua insistindo para trazer questões à sua vida. Ele continua insistindo para trazer questões ao seu casamento. Ele continua insistindo para trazer questões no relacionamento de pais e filhos. Ele continua insistindo para trazer questões na sua vida com os seus pastores, com a sua liderança. Ele vai continuar insistindo com isso. Mas a graça que um dia nos alcançou, o perdão que um dia nos alcançou, nos foi outorgado ali na cruz do Calvário, é algo que está à nossa disposição, esteve ontem, está hoje e vai estar por toda a eternidade, porque Jesus nos perdoou primeiro enquanto ainda éramos pecadores. Estejamos atentos às astutas ciladas do inimigo, para que possamos sim viver tudo aquilo que Deus planejou para que vivêssemos. Como é bom quando nós podemos declarar versículos, que nos conduzem a promessas, a coisas que nós podemos alcançar e que Deus tem preparado para as nossas vidas.
a plenitude, a abundância que Deus tem declarado na sua palavra. Como é bom ler esses textos. Mas se tem alguém que conhece a Bíblia muito melhor que qualquer um de nós, que os melhores teólogos existentes, é Satanás, e ele vai lutar com todas as forças para que essas promessas que Deus tem para mim e para a sua vida não se cumpram, para que essas promessas que Deus tem para esta comunidade não se cumpram. Mas em nome de Jesus e na autoridade que a sua palavra nos diz que já temos, amém? Satanás já está destronado na vida desta igreja. E já está destronado na sua família e na sua vida. Essa palavra é para chamar a sua atenção. Não deixe para resolver as coisas amanhã. Não deixe para resolver as coisas depois. Não faça da sua vida um achômetro. Eu acho que isso é, eu acho que não é. Não. Conserte, resolva. Faça do seu relacionamento com Deus a melhor coisa da sua vida. A maior prioridade da sua vida. E o seu relacionamento com o próximo, com a sua esposa, com o seu líder, com o seu pastor, com os seus amigos de empresa, onde você estiver inserido, serão os melhores relacionamentos. Porque um homem e uma mulher que se relaciona plenamente com Deus, não tem como se relacionar de uma forma ruim ou errada com outra pessoa. Então, queridos, que essa palavra venha nos alertar às ciladas que o inimigo tem muitas vezes colocado nas nossas vidas. Caminhos que ele tem mostrado e por vezes damos alguns passos nesse caminho. Mas em nome de Jesus e para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, isso não mais fará parte da sua vida. Que o Espírito Santo em todo o tempo possa, Ele é o ajudador, que Ele possa alertá-lo. E que você possa voltar, consertar e dizer: a Tua graça, Senhor, a Tua graça é a resposta para tudo isso. A Tua graça, Deus, é a resposta para tudo isso. E eu quero viver essa plenitude, eu quero viver essa bênção na minha vida. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você.